Oi, galera. Essa semana vamos trabalhar obesidade infantil e na adolescência. A obesidade não é mais apenas um problema estético que incomoda por causa da zoação dos colegas. O excesso de peso pode provocar o surgimento de vários problemas de saúde, como diabetes, problemas cardíacos e má formação do esqueleto. Cerca de 15% das crianças e 8% dos adolescentes sofrem de problemas de obesidade. E 8 em cada 10 adolescentes continuam obesos na fase adulta. As pessoas dizem que crianças obesas ingerem grande quantidade de comida. Esta afirmativa nem sempre é verdadeira, pois, em geral, as crianças obesas usam alimentos de alto valor calórico que não precisa ser em grande quantidade para causar o aumento de peso. Consumo de alimentos gordurosos. Como exemplo, os famosos sanduíches, hambúrguer, misto quente, cheeseburger, que adoram comer de lanche. As batatas fritas são os verdadeiros vilãs da alimentação infantil, vindo de encontro ao pessoal da equipe da saúde, que condenam esses alimentos expostos aos perigos de má alimentação. Aos pais onde alguns ainda pensam que criança saudável é criança gorda. As crianças costumam também a imitar os pais em tudo que eles fazem. Assim, sendo, se os pais têm hábitos alimentares errados, acabam induzindo seus filhos a se alimentarem do mesmo jeito. Falta de atividades físicas. A vida sedentária, facilitada pelos avanços tecnológicos, computadores, televisão, videogames, etc., fazem com que as crianças não precisem se esforçar fisicamente a nada. Hoje em dia, ao contrário de alguns anos atrás, as crianças, devido à violência urbana, a pedido de seus pais, ficam dentro de casa, com atividades que não as estimulam a fazer atividades físicas como correr, jogar bola, brincar de pega-pega, etc., levando-as a passarem horas paradas em frente a uma TV ou outro equipamento eletrônico, a quase sempre com um pacote de biscoitos, salgadinhos ou um sanduíche regados a refrigerante. Isto é um fator preocupante para o desenvolvimento da obesidade. Ansiedade. Não são apenas os adultos que sofrem de ansiedade provocados pelo estresse do dia a dia. Os jovens também são alvos deste sintoma, causados, por exemplo, por preocupações em semanas de prova na escola. A ansiedade os faz comer mais e como se fosse uma comilança compulsiva sem fome. Depressão. Pessoas com sintomas de depressão sofrem alterações no apetite, podendo emagrecer ou engordar. Algumas pesquisas comprovaram que a pessoa deprimida geralmente não pratica atividades físicas e come mais doces, principalmente o chocolate. Fatores hormonais. A obesidade pode ainda ter correlação com variações hormonais, tais como excesso de insulina, deficiência do hormônio de crescimento, excesso de hidrocortisona, os estrógenos e etc. Você já prestou atenção que tem sempre algum gordinho na sua turma ou entre seus amigos do bairro? Isso indica que a obesidade é um risco cada vez mais presente na vida dos jovens de hoje em dia, o que é muito preocupante. Você sabia que nos anos 70 a relação de brasileiros obesos entre 16 e 18 anos em condições
acima do peso eram apenas 3%? E o pior, que nos anos 30, o contingente de gordos aumentou 5 vezes, ou seja, aproximadamente 6,5 milhões de crianças e adolescentes são obesos. Aqui vão algumas dicas recomendadas por médicos e nutricionistas para que você previna contra esse mal e tenha uma vida sempre saudável. Seguir uma alimentação balanceada, rica em frutas, legumes e verduras. Respeitar os horários das refeições e não beliscar guloseimas entre um intervalo e outro. Evitar alimentos gordurosos, como doces, frituras e refrigerantes. Praticar atividades físicas, sejam esportes no colégio ou academia, desde que seja orientado por um profissional. Caminhar é a melhor pedida, pois qualquer pessoa pode. Beba bastante água, pelo menos 2 litros por dia. A água é importantíssima no bom desempenho das funções do organismo, principalmente para quem pratica atividades físicas, pois mantém o corpo sempre hidratado. A obesidade é um problema grave e deve ser encarado com cuidado. Se você está ou conhece alguém que esteja acima do peso, deve procurar ajuda médica, pois as causas da obesidade podem ter diversas origens, desde hábitos irregulares até fatores genéticos e hormonais. Quanto mais cedo for tratado, maiores são as chances de cura, mas não se esqueça que o mais importante é estarmos de bem com nós mesmos. Ter um corpo legal depende do equilíbrio emocional e uma mente consciente.